Olá, nós conversamos com vocês pela rádio, a TV Câmara Bauru, em teletrabalho, com a presidente da Comissão Especial de Inquérito, a vereadora Estela Almagro, que tem um trabalho com um prazo inicial de 60 dias, podendo ou não ser prorrogado, com uma revisão, atualização do que é chamado de Plano Diretor de Águas, todas as diretrizes e questões de cronogramas de obras de manutenção, obras físicas, obras que foram contratadas no estudo lá em 2014, com todas as etapas para uma previsão de 20 anos. E hoje, a Comissão Especial de Inquérito, que já foi aprovada na Câmara Municipal, iniciou formalmente os seus trabalhos, com um longo depoimento, lógico, como era esperado, do atual presidente do DAI. Então, essa é a primeira questão, acho que para transferir para o público que nos acompanha por rádio e TV, é se a escolha de Marcos Saraiva, atual presidente do DAI, foi um pontapé da comissão para atualizar ou ter uma noção geral do escopo do objeto da SEI nesse momento. Nelson, cumprimento os que nos acompanham também pelo rádio e pela TV Câmara. Eu penso que, primeiro, é importante observar que, em muitos cantos da cidade, a SEI tem sido chamada erroneamente de SEI das Águas, né? Ou SEI do DAI. E é importante você colocar da maneira correta, como você fez há pouco, e estabelecermos que o trabalho dessa SEI, com uma previsão inicial, que eu particularmente penso que cumpriremos, de 60 dias, é o de ser uma comissão que investigue as razões que levaram os governos municipais, os presidentes do DAI, que passaram pela autarquia, desde a criação, a licitação do plano diretor de águas até aqui, ou seja, qual é o grau de execução e por que é tão baixo ainda diante dos desafios colocados para a cidade de Bauru, como a falta de água e vários outros desafios na manutenção, captação, distribuição de águas, e que estão contidos no plano diretor. Então, a escolha do presidente atual, em que pese o noviciado, né, 30 dias de DAI, de qualquer maneira, o acesso e a sua especialidade técnica, na medida em que for a sua formação é engenharia civil, e veio também o Marcos com uma equipe bastante considerável, né? Além da assessora jurídica, um número bastante considerável da equipe dele, para nos esclarecer as questões que, na percepção dele, levaram o DAI a estar nesse percentual baixo de execução. Ele nos apresentou um balanço, né, uma conclusão particular dele em relação a essa interpretação do plano em si. É importante que a gente destaque aqui, e isso me preocupou muito, e acho que até por isso foi importante começarmos por ele, pela atual presidência do DAI, um detalhe importante, que é o da consideração de o OPDA já ser tido como desatualizado. Isso é uma coisa que preocupa, porque é um plano atual para o ano em que foi licitado 2013, concluído em 14, um início de implementação vagaroso que chegou a 2019 com a Lei 7315 do então prefeito Clodoaldo Gazeta, tornando aí a obrigatoriedade do cumprimento do PDA. E essa mesma lei traz a necessidade da atualização do PDA a cada 5 anos. Você debater hoje, né, um número de horas bastante representativa mesmo, como você mesmo disse, e chegar à conclusão que hoje já há uma desatualização que recomendaria ser atualizado para um cronograma mais efetivo de cumprimento dessas diretrizes, é outro ponto que assusta bastante. Então, desculpe o trocadilho, mas é como se o rabo estivesse correndo atrás do cachorro e o problema permanecendo na casa de todos e todas na cidade, com a velha questão da falta d'água. Então, bastante preocupante esse depoimento hoje. Ou seja, tem uma primeira pontuação, já a partir do encontro com o Marcos Saraiva, então, em toda a sua equipe do DAI, pela presidência da SEI, de que, em função da desatualização entre a execução do plano, embora para 10 anos até 2034, e este momento, mais de 7 anos, ficou evidente que tem que atualizar alguns pontos para a gente também atualizar o ponto de partida em relação à comissão?
Essa é a conclusão do presidente, né? A fala do Marcos e também da sua equipe, que também foi a opinião de alguns dos vereadores, não significa que esse será o apontamento efetivo que a CEI apresentará, mas as considerações técnicas apresentadas no debate hoje aqui apontam para essa necessidade. Porém, o que é interessante é essa perspectiva que você coloca agora na tua pergunta. O plano com perspectiva até 2034, orçado em mais de 250 milhões de reais, e com pouco ou quase nada implementado, né, passos muito, muito curtos na sua implementação, chegar à conclusão agora de sua desatualização total seria o mesmo que pedir uma nova licitação, o que seria, na minha avaliação, um absurdo, né? A menos que tenha havido um erro naquela contratação, porque é um plano criado para ser executado ao longo de 2 décadas, não pode, depois de 8 anos, ser considerado totalmente inadequado, né? Então, são detalhes muito importantes que precisam ser sopesados para que a gente chegue mesmo ao final dos trabalhos desta SEI com um balanço efetivo de a totalidade do plano de 100%, quanto cumprimos, o percentual que não cumprimos, por quê? Quais são as fontes financiadoras que podem, que poderão, que devemos utilizar para garantir a execução desse PDA de agora em diante. Apareceu aí também como primeiras impressões que, na visão, lógico, do DAI, atual presidente, Marcos Saraiva, com a sua equipe, que já estava, boa parte dela, se não quase toda, acompanhando esse plano pouco executado, como você comentou, que eles têm uma radiografia, uma noção de que o plano diretor de águas é uma excelente radiografia técnica, hidrológica do sistema atual, mas por várias razões não foram feitas várias etapas e agora a gente teria que, então, atualizar alguns pontos para poder readequar a organização desses serviços, Stella? É o que se insinua com as ponderações aqui colocado, né? Não é uma ponderação conclusiva de parte do presidente e da sua equipe. O que nos dá uma certa margem de tranquilidade é também a conclusão, no mesmo sentido, de que o próprio DAI teria equipe técnica qualificada para proceder a essas atualizações, né? Porque o sentido contrário seria nós chegarmos à conclusão que depois de 8 anos de um plano licitado por 1.300.000 para perdurar por 20, depois de 8 ele já não nos servisse mais. Então, essas considerações todas são muito importantes. Nós tivemos a apresentação do presidente, também tivemos o recebimento desse relatório, por escrito e por PDF, e, naturalmente, vamos nos debruçar sobre esses números apresentados. Devemos ter uma reunião da comissão no início da próxima semana, uma reunião de trabalho, para que nós possamos criar um calendário de diligências que a comissão considerar necessário, e, inclusive, discutir a possibilidade ou a perspectiva de se será ou não necessário nós buscarmos algum apoio técnico, em que pese a presença de um engenheiro bastante qualificado, que é o Guilherme, como membro e também relator, mas todos esses detalhes de visitas técnicas, requerimento de informações, nós vamos discutir nessa reunião de trabalho no início dessa próxima semana, para que a gente possa aproveitar ao máximo, né, a dilação no tempo aí, desses 60 dias que nos foi dado pelo plenário da Casa para a conclusão dos trabalhos da CEI. Tá? Nesse sentido, também, ainda como primeiras impressões, para fazer uma perspectiva para aqueles que vão nos acompanhar ao longo desse trabalho, vira até um documento público, os nossos encontros aqui, como você vê, Stella, a questão de, por exemplo, a Hidrosan, que foi contratada em 2014 por, enfim, a questão de mercado, e também foi a contratada para a reforma do projeto da ETA, agora, recentemente, ou seja, são técnicos de uma mesma empresa que já tem expertise há um bom tempo, que conhecem muito bem a nossa realidade e também aplicaram aqui o PDA de Limeira. Até que ponto unir a atual direção de planejamento do DAI, que está lá há um bom tempo, com eventualmente convite, pode ser um caminho para a SEI poder estreitar mais um pouco esse conteúdo? Técnico da Hidrosan já está dentro dos nominados na primeira reunião, a vida de trabalho da SEI na semana passada, como um dos possíveis próximos convidados, né? Nós apenas consideramos estratégico um primeiro balanço, repito, apesar
do período curto de permanência do Marcos à frente do DAI como presidente, mas a Hidrosan será chamada a discutir conosco, né? Não só por todas as razões colocadas por você aqui, mas, sobretudo, porque é a empresa responsável pela licitação de 2013 que nos apresentou em 14 esse PDA, e hoje alguns apontamentos, algumas considerações feitas nesta oitiva hoje apontam para uma, vamos dizer, desatualização. Mas, frisando de novo, um plano de 20 anos não se desatualiza em 8. Então, ouvir o técnico da Hidrosan vai ser muito importante também para que a gente possa ter uma melhor perspectiva do PDA diante do calendário de execução dele, organograma de execução dele. Haverá, naturalmente, apenas para aguçar aí a questão, pensando no consumidor, né, como você bem sabe, nos lugares por onde você anda, Estela, uma ansiedade natural, por força de termos enfrentado um racionamento muito forte, severo no ano passado, e ainda estamos, neste momento, com o racionamento parcial em execução no DAE, de as pessoas quererem ter uma perspectiva, nem tudo é de curto prazo, mas se deu para esmiuçar algum ponto também de partida com o presidente do DAE sobre, bom, temos essa situação, precisamos atualizar, mas e água? O que se pode fazer, em quanto tempo, a partir de agora, se ele conseguiu dar alguma linha nesse sentido? Olha, veja, isso é muito tênue ainda. Nelson, nós temos tentado conduzi-la de uma maneira em que ela se prenda ao escopo do pedido de SEI, né? O grau de execução. Claro que é palpitante o assunto, e por isso eu sempre friso, é importante nós deixarmos claro o que é que persegue essa SEI. A SEI tem um objetivo, e a gente sente, sim, que cria por parte da população um sentimento de que a SEI resolverá ou apresentará soluções para o problema imediato da falta d'água. E, na verdade, é importante pontuarmos que o problema da falta d'água se resolve com a implementação na totalidade do plano diretor de águas. E o que a SEI pretende é verificar por quê, por culpa de quem, por responsabilidade de quem, por qual razão financeira ou técnica, o percentual ainda é tão pequeno que tem levado as pessoas a sofrerem tanto cada vez mais. É a primeira vez que começamos tão cedo um racionamento de água na cidade. Isso, claro, foi lembrado aqui, vai ser sempre lembrado. O detalhe imprescindível nisso tudo é que não haja, por parte nem da Câmara, nem da imprensa, nem da população, uma possível confusão dos papéis da relevância dos trabalhos dessa SEI quanto à resolução efetiva desses problemas. A resolução do problema, nós já sabemos, é a implementação do plano diretor de águas. Esses detalhes de achar está mais, menos atualizado, tem questões que não eram relevantes, tem tecnologias novas que não estão supostamente contempladas no PDA, é um assunto, na minha avaliação, extremamente delicado e que pode levar a uma confusão diante da população. E esse sentimento, essa percepção que o rabo correndo atrás do cachorro é uma coisa que dá um desalento para a população. Voltando de novo para os dados que você coloca, são 20 anos de PDA. Nós não podemos chegar à conclusão agora, que agora nós vamos parar mais um tempo, porque nós precisamos fazer uma atualização complexa o suficiente para impedir que ele continue sendo acelerado agora. Isso não me parece lógico, porque se é um plano de 2 décadas e da ordem de quase 300 milhões, não há que se falar 8 anos depois de que ele é obsoleto, né? E isso nos colocaria de novo em 2013. E recomeçar esse processo é um debate perigoso. Então, nós vamos nos ater realmente ao levantamento desse balanço, vamos falar com os presidentes que passaram pelo DAI desde a licitação, a época era Giasone, né? Com o Rodrigo, 2013, 2014, com a apresentação, na verdade, e depois a lei, em 2019, eu tenho uma avaliação, inclusive diversa, que independente da lei de 2019, o prefeito Rodrigo, né, e o próximo Gazeta já poderia se sentir impelidos e obrigados, porque você não licita um projeto de 1.300.000 para você não se valer dele para te nortear para vencer um problema de décadas, que é a falta d'água na cidade, né? Então, um atraso aí por muitas omissões também.
E esse o papel da SEI. Ou seja, para concluir nosso resumo aqui inicial, nós temos, a partir do primeiro depoimento de hoje, na íntegra, mais de 3 horas de detalhes, de informações que o pessoal de produção, jurídico e todas as dúvidas que foram levantadas pelos vereadores que participaram, tudo lá na página do YouTube, com o Marcos Saraiva apresentando um diagnóstico dele, do pouco que foi realizado, das etapas, por que foram realizadas, e agora tem um trabalho pela frente para identificar como atualizar rapidamente e continuar a execução do plano diretor de águas para apresentar uma radiografia já atualizada lá ao final dos trabalhos. Exatamente, Nelson. Eu acho sempre importante essa questão didática para que não gere essa frustração que eu já mencionei aqui. Eu tenho recebido desde que me tornei presidente da SEI, uma série de informações de funcionários, de colaboradores, né, de cidadãos em relação ao DAI. E tenho sempre respondido e pontuado que esta não é a SEI do DAI. Então, nós temos problemas no DAI que nós seguramente não nos furtaremos de debater aqui, na Casa de Leis, na tribuna, mesmo atuando pela frente parlamentar recém-criada em defesa do serviço público de qualidade, fazendo apontamentos de questões extremamente complexas e que, a nosso ver, merece um debate político aprofundado sobre equívocos na condução do DAI, seja por presidentes, seja por técnicos, seja por cargos de confiança. Eu vou citar um exemplo aqui, apenas para ilustrar. Você locar um caminhão por um valor exorbitante, quando, na conclusão total do tempo de locação desse caminhão, você poderia licitar a sua compra e você ter mais um equipamento para o DAI. Questões como essa não serão debatidas por essa SEI. A SEI se predispõe, foi criada para discutir a execução do plano diretor de águas. Esses outros tópicos são imprescindíveis de serem debatidos, discutidos, apontados, porém não nesta SEI. Né? E isso é assunto, sim, para a Câmara Municipal, e, com certeza, os 11 vereadores que integram a frente parlamentar vão continuar fazendo visitas, discussões, debates técnicos, cobranças, no sentido de que a gente resolva um monte de detalhes, uma sequência de atos e ações das últimas décadas e que ainda, muitas delas, perduram e que são entraves a que o DAI cumpra a sua função essencial e resolva gargalos que já poderia ter resolvido há muito tempo. Ok, Estela Almagro, muito obrigado por dar esse ponto de partida com a gente aqui pela Rádio e TV Câmara, sempre reforçando a missão pública de tentar fazer o resumo para tornar mais acessível a linguagem, tendo o material completo na íntegra, sempre à disposição dos bauruenses. É isso aí. Obrigada, Nelson, pelo bate-papo, e a SEI ainda terá aí muitas oitivas, muitas visitas técnicas, e a gente vai estar sempre à disposição aqui para usar os canais de comunicação do Legislativo para fazer essas informações chegarem de forma clara para os nossos telespectadores, para os nossos cidadãos. Muito obrigado. Você vai encontrar este programa e todos os outros do pós-reunião, assim como as reuniões completas da SEI, da Comissão Especial de Inquérito que analisa o Plano Diretor de Águas em Bauru. Até!